Dia 14 de maio de 2017, encontro 31. Se eu não estiver enganado, mas eu acho que não estou. É o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, item 13, Missão do homem inteligente na terra. Final do capítulo. Não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos um instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se? A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cumpre cavar a terra? Que diríeis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Parte o rebuscamento da linguagem, né? Toda em segunda pessoa do plural. Mas um texto que fala qual a função da inteligência, porque algumas pessoas têm mais facilidade de aprendizado, de raciocínio, de memória, né? Capacidade de processar informações, e outras não. Ele fala que justamente a função da inteligência é que todo mundo se auxilie, né? Na verdade, é uma ferramenta de cooperação, né? Para que todos ensinem o caminho da evolução. Sempre advertendo que, por mais que seja a inteligência, o grau de inteligência que a pessoa manifesta aqui na Terra, a própria natureza da vida encarnada é muito limitadora, né? Dessa inteligência em relação à vida espiritual. Nosso próprio cérebro físico ele tem limitações grandes em relação à capacidade do raciocínio da inteligência espiritual. Então ficam dessas duas mensagens para mim. Primeiro, que por mais que a pessoa possa se achar abençoada de inteligência em relação aos seus irmãos na Terra, certamente ele é
Ele pode ser usando uma linguagem de Turf, ele pode ser um puro sangue entre os seres humanos, mas certamente um pangaré frente aos espíritos. E a segunda que essa diferença de inteligência é para que as pessoas mais privilegiadas também ajudem as pessoas menos privilegiadas a caminhar nessa existência terrena. Eu vejo bem essas duas mensagens principais, de que uma pessoa com inteligência aqui não é para se sentir vaidoso, orgulhoso, né, de achar que está acima dos outros. Isso tudo é temporário e isso tudo é muito pequeno perto do mundo maior. E outra coisa que a gente até conversou umas reuniões passadas, da caridade, que caridade não é só em relação a bens materiais, ajudar com dinheiro, ajudar com cesta básica. Caridade também é conhecimento, também é dar a chance de ouvir a opinião do outro, também é afeto, né? Caridade do afeto. Então eu acho que é essa questão, a missão do homem inteligente, ter a caridade de passar o bem que recebeu. Se o seu bem é dinheiro e você está na posição de ajudar os outros com dinheiro, ok. Se você tem inteligência, você está na posição de ajudar com conhecimento, divulgar o conhecimento, ok. Mas você tem que divulgar aquilo que você tem. Aquilo que você recebeu, o bem que você tem, não é só para você. É o que você vai fazer com aquilo. Né? Então é isso, não se orgulhar e ter caridade para transmitir isso para os outros. Que é muito difícil, porque no mundo que a gente vive, esse é o principal instrumento de prestígio, né? A inteligência, né? Então a inteligência diferencia os seres humanos dentro do mundo material. A inteligência coloca uns sobre os outros, é a maneira como você valida uma pessoa, inclusive se ela é digna de afeto ou não, né? Está associada à inteligência. Então mexe muito com a autoestima. E acho que esse é o desafio que o livro coloca, né? Então, como você chega num mundo em que um dos principais instrumentos para você se sentir amado e reconhecido é exatamente o instrumento do qual você não pode se vangloriar. E às vezes é a única coisa que a pessoa tem, né? Inteligência, para não ter mais nada. E eu estou sendo bem específico no verbo ter e não ser. Mas ela tem inteligência. E ela pode dizer, não, eu tenho que usar isso de maneira sábia. Seja com moralidade, com caridade. Então acho que essa é a grande tentação no mundo. Como ele fala sobre a riqueza em outras partes, né, a pessoa que nasce rica, ela não necessariamente é uma abençoada, né? Porque ela tem, na verdade, muitas tentações, vai ter muitos desafios para lidar ao longo das existências repletas de riqueza. Mas um segundo ponto que eu gostaria de colocar é que o livro ele é da década de 60, né, do século XIX. Então a gente está falando de uma época em que se dividia muito claramente intelecto da caixa preta das emoções. Né? Então, a gente está falando numa época assim, pré-Freud, né, pré-Nietzsche, ou nesse período aí que os filósofos começaram a mexer com questões da psique, né? E desde então houve avanços consideráveis na psicologia. Né? Na verdade, nasceu a psicologia. Né? E hoje acho que a gente já está numa época em que o intelecto ele já sofreu alguma fusão com as emoções. Tanto que, né, tem o famoso livro de inteligência emocional, e desde do Daniel Goleman, né, da inteligência emocional, apareceram vários outros tipos de inteligência. E eu fico sempre me perguntando como que a gente pode trabalhar, né, entre aspas, atualizar o Evangelho para incorporar essas outras dimensões da inteligência. Porque me parece que o livro, o Evangelho, ele está tentando colocar para a gente exatamente esta mensagem. Inteligência só é uma ferramenta. Inteligência emocional é um conjunto mais amplo, né, de faculdades, já está elaborando mais o uso
da sua capacidade mental, incorporando, por exemplo, aspectos, né, de caridade, aspectos de tolerância. Então eu acho que a humanidade avançou consideravelmente no acesso a esses conhecimentos novos, o que não significa que ela tenha introjetado, né, absorvido, assimilado isso no seu comportamento. Ao contrário, acho que se a gente andar na rua ou passar 5 minutos no Facebook, a gente vai ver que realmente assim, as pessoas mais inteligentes acabam sendo as mais agressivas, aquelas que mais tentam colocar as pessoas para baixo. Mas eu acho que hoje o acesso a esse tipo de conhecimento é maior, o que me parece ser um avanço, né? Então a gente tem comunicação não violenta, né? O que te importa não é a sua razão, o que importa é a necessidade do outro. Essa frase do Chico, para mim, é fundamental. Na verdade é do Emmanuel, né, para o Chico. Então, você pode ter razão, mas quem tem a necessidade é o outro, e a necessidade sempre vence. Então o intelecto é a razão, mas a caridade vem e disciplina a razão para poder dar o devido uso em direção ao crescimento. Já falaram. Registre-se que a Rita não quis compartilhar a profundidade do conhecimento dela com a gente, e por isso eu vou falar mais 10 minutos. Então. Brincadeira, Rita.